A paz do Senhor, amados irmãos, não poderia passar o dia de hoje sem gravar uma pequena mensagem, um pequeno vídeo, para a gente lançar nas nossas redes sociais. Perdendo a própria família. E outra coisa, por uma coisinha de nada, Moisés iria perder a família se Zípora não tivesse agido em seu lugar. É isso. Zípora sabia que toda criança haveria de passar pela circuncisão. Moisés, mesmo sábio, criando em palácio, mas não sabia dessa lei. E aí o anjo procurou ele numa pensão, aliás, o Senhor procurou ele numa pensão, para ameaçá-lo de morte. Conclusão: ou você cuida da sua família, ou Deus tira você do meio da sua família. Foi isso que aconteceu, um relato bíblico em Êxodo capítulo 4, versículo 24 e 26. Eu quero que você leia lá e observe como Moisés iria perder toda a sua família se Zípora não tivesse circuncidado seu filho. Ao sair do Egito, o libertador Moisés carregou consigo toda a nação de hebreus. Olha o peso, olha o peso. Além de outros povos escravos que se aproveitaram do caos após a derradeira praga que se abateu sobre o povo. Irmãos, o problema está aqui, esses escravos aqui, ó. Quem morava no caminho não era o povo do Egito. É esses escravos que aproveitaram a oportunidade e saíram juntamente com o povo lá do Egito. Aí veja bem, irmãos, foram mais de 600 mil homens de guerra, sem contar mulher e criança, que somado chegava a cerca de 3 milhões de pessoas. Tudo na costa de Moisés. Vimos? Apesar de Moisés ser um homem festejado, conhecido em seu ministério e trabalho, dentro da sua própria casa, as coisas não iam assim tão bem. Aí você vai ler o texto, tá? Eu não vou ler o texto, não, vou deixar para você ler o texto. Nem Faraó e nem toda a força, aliás, nem Faraó e de toda a força do exército da nação mais forte da terra foram páreo para vencer Moisés. Ninguém. Moisés era invencível, porque Deus estava com ele. Né? Porém, aliás, que acabou tornando-se um grande homem aos olhos do povo de Israel. Porém, algo grave havia acontecido, pois ele ficou tão preocupado com a obra de Deus em libertar os filhos de Israel, né, e enfrentar o poder escravidor e não deixar ninguém para trás, que acabou se esquecendo da sua própria família. Obreiro, pastores, cuide da obra, mas não esqueça a família. Não esqueça dos seus filhos, da sua esposa. Eles precisam de um relacionamento, eles precisam conversar, eles precisam de conselhos, precisam de abraços, de carinho. Eu sei que fazer a obra do Senhor é ótimo, é excelente, mas você não precisa sacrificar a sua família por causa da obra do Senhor Jesus. Seu filho não conhecia Deus, nem havia entrado na aliança do povo de Israel. E se não fosse a sua esposa, Zípora,
o menino teria perdido para sempre. Teria se perdido para sempre. Logo, na vida do homem que havia profetizado diante do maligno, Faraó, que todo sairia livre, né, irmãos? Livres, e que nenhuma unha ficaria no Egito. Logo ele, que prometeu isso. Aconteceu a desgraça de deixar em segundo plano o seu próprio filho. Não pode? Isso tem sido fato corriqueiro no meio do povo do Senhor. Pastores, diáconos, presbíteros, líderes da família, da igreja, encontra-se tão atarefado fazendo a obra de Deus e investindo toda a energia nos pedidos de fora, que acabam perdendo os que estão dentro da sua própria casa. Há quem acuse o diabo de ter levado sua família, contudo isso muitas vezes não tem sido a ação desse maligno, mas deve ser a intolerância do próprio chefe da casa. A negligência, a indiferença e a falta de atenção familiar acaba roubando e anulando a fé dos seus filhos. No caso de Moisés, a situação foi tão grave que a Escritura registra que até o Senhor o deixou. Presídios estão repletos de filhos de obreiros. Os bolsões são uma área comum para encontrar parentes de crentes, e é comum pastores que estão no 3º ou no 4º casamento. É também comum ouvir alguém dizer: eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida da minha família. Quem cuida da sua família é você, tá? Deus entregou a família, foi para você. Besteira, viu? Isso é besteira. A Bíblia diz claramente: aquele que não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Está lá em 1 Timóteo 5,8. Era só isso que eu queria deixar registrado para vocês. Deus em Cristo abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Me siga lá no TikTok, aqui no Facebook, e se inscreva no meu canal. @Claudiomar Oliveira 2272. E nós estamos por aí. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.